Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Ora, nós hoje fazemos aqui um especial 25 de Abril, já que estamos nesta altura, e hoje estamos à conversa com o comandante Carlos de Almada Contreiras. Um bom dia para si. Desde já muito obrigado por nos ter recebido. É um prazer conhecê-lo aqui pessoalmente e estamos aqui num cenário descontraído da sua casa e que nós, para já, agradecemos já a sua disponibilidade. Primeiro que tudo, quem é o Sr. Carlos? Vamos aqui saber um bocadinho da história, antes de chegar a comandante. Quem é o Sr. Carlos? Estamos aqui na Longueira, no Alentejo. Eu sou alentejano, nado e criado no Alentejo. De facto, nasci aqui relativamente perto. É Ourique? Não. No Monte do Gavião, concretamente no Monte do Gavião, ao lado da estação do Cargueiro, freguesia, Concelho de Aljustrel. Portanto, nasceu aí já há um par de anos e depois fiz a primeira, a segunda e a terceira classe, talvez seja importante dizer isto, em Aljustrel. A quarta classe, precisamente, dada as condições daqueles tempos, tive que ir fazê-la a Setúbal, já fiz a quarta classe em Setúbal, onde fiz também todo o curso do liceu. Assim passou sempre com distinção. Depois entrei para a Marinha em 1960, fiz a carreira na Marinha. Entrou para a Marinha com quantos anos? 18 anos, para aí. 18 anos. Tinha acabado de fazer 18 anos, exatamente. De maneira que entrei para a Marinha em 60. Bom, depois saí oficial, portanto, fiz várias comissões em África, até, digamos, creio que é isso um pouco que trazem por cá, até chegarmos ao 25 de Abril, que é em 1974. Exatamente. Portanto, nesse intervalo todo, pronto, andei pelas Marinhas, continuei, mas de facto com várias comissões em África. Sim, então, quer dizer, com os 8 anos foi para a Marinha. Então, e quando foi para a Marinha, tinha feito já o seu percurso académico. Ora, Portugal era um Portugal muito diferente para um rapaz de 18 anos dessa altura do que é um rapaz de 18 anos de hoje em dia, não é verdade? Veio de uma família... Tem irmãos? Veio de uma família numerosa? Veio de uma família... Exatamente. Eu sou o penúltimo de 9. Penúltimo de 9. Penúltimo de 9. Então quer dizer que um pai e uma mãe que tiveram de se esforçar muito para criar 9 filhos, não é? Exatamente. Bom, atenção, no meio, dois do meio faleceram, não é? Em pequenos. Mas de facto a minha mãe teve 9 filhos, dos quais eu sou o penúltimo. E que infelizmente também era algo recorrente na altura. Claro. Muita mortalidade infantil devido à falta também de assistência e de médicos. E de poder económico até para recorrer a eles também. Bom, exatamente. Portanto, tudo isso junto, que a faca é que eles nasceram ainda nos anos 30 e portanto, exatamente, influências dos anos 30, vivemos no monte, etc, provavelmente isso terá contribuído. E a Aljustrel também é assim, apesar de ter ali alguns acessos, não se tinha os que tem hoje. Então, e o senhor vai para a Marinha e nessa altura ainda tinha o coração disponível ou já andava por aí algum namorico? Já estava disponível, só me casei exatamente depois depois da primeira comissão, e lá casámos, e o curioso, já agora, é que as duas primeiras filhas foram nascer, porque as comissões eram seguidas umas às outras, foram nascer a Angola. Bom, foi assim. Mas pronto, portanto casei no final da primeira comissão, imediatamente. Isso ainda na década de 60? Sim, em 67, acabado de chegar nessa comissão que tinha sido em Moçambique, passado, sei lá, 7 ou 8 meses já estava em Angola noutra comissão, não é? Entre tantas criancinhas. Bom, uma delas já vinha a caminho e depois a outra nasceu também, porque a faca que as duas mais velhas nasceram em Angola. Nasceram em Angola. Então, ou foram nascer em Angola. E como é que é estar na Marinha? Depois foi comandante? É comandante?
Como é que foi essa evolução? Não, enfim, essa coisa é mais difícil de explicar, que não vale a pena até para nós. De facto, nesta segunda, quando as criancinhas foram nascer a Angola, fui para lá comandar um navio, um patrulha, exatamente, comandar a Centauro. E era assim. As criancinhas nasceram em Luanda e eu estava nas duas, porque passei muito tempo com o navio, e eu em São Tomé, que fica a mais de 1000 km. Era aí que eu queria chegar. Como é que era gerir a família? Gerir a parte de ser pai e a parte de ser oficial. Era né? por telegrama. Por telegrama. Nessa altura os telegramas não era por. Não havia internet, telemóvel, não é? Não havia telemóvel, havia Morse, era só por Morse. E portanto, enfim, está a ver, a mãe a dar à luz em Luanda, porque eram meses, aquelas comissões em São Tomé eram de 6 meses, não é? E era assim que as coisas eram complicadas, como deve calcular. Não é? Entretanto, passa aí a década de 60, como é que chegámos, como é que eu lhe vou perguntar isto? Como é que foi esse percurso até aquela noite de abril de 74? Porque assim, isso não surge do nada. Houve um percurso, houve um caminho, houve pessoas que estavam descontentes e queriam fazer alguma coisa pelo país, não é? Portanto, isso não é uma coisa de uma semana se organizarem e vamos lá fazer qualquer coisa. Como é que se formou essa... Como é que se juntaram... não sei como é que é dizer se é correto, tipo os chamados capitães de Abril e o senhor comandante, e como é que conseguiram se organizar para que este movimento que houve resultasse? Bom, vamos lá ver. Estamos a falar numa altura, não querendo interromper, em que havia a PIDE, em que havia a polícia, em que havia vários fatores que não havia liberdade de expressão. Bom, tem que se ter muita coragem para enfrentar aquilo que... para enfrentar consequências, se não correr bem, não é? Vamos lá ver. Enfim, há várias, obviamente, o tempo foram muitos anos nesta coisa toda, para chegar, digamos, o dia 25 de Abril, há vários anos antes. Digamos, em termos de, enfim, percurso um pouco pessoal versus Marinha, digamos, este percurso, digamos, Marinha, pessoal Marinha, por um lado, e depois o movimento dos capitães, por outro, são etapas diferentes no tempo, com durações diferentes e bastante diferentes. Nós na Marinha, bom, enfim, ou se quiser, na minha geração, portanto, como digo, entramos para a Marinha em 60. Em 60 ainda não havia guerra sequer. Bom, fomos evoluindo aquela questão toda, portanto, o facto de vivermos juntos em internato, depois nos navios, que são um ambiente um bocado chato e tal, cria muita relação entre nós, entre cada um de nós, ligações muito fortes. De qualquer maneira, digamos, esta minha geração, e penso que poderei dizer isto, já era uma geração que, digamos, tentava olhar para o mundo e perceber as coisas. Portanto, de facto, havia já alguma apetência pela cultura, enfim, mais genericamente, perceber o mundo em que vivíamos. Portanto, isso, desde os primeiros tempos, levava-nos a ter conversas e a perceber o que é que se passava, etc. Entretanto, como digo, começou a guerra, já em 61, quando a guerra começa, já estávamos na Escola Naval então. Bom, a politização a nível da Escola Naval, etc., não era... Mesmo onde eu estudei em Setúbal, não havia contrariamente àquilo que muitas vezes se pensa, não havia propriamente uma politização, quer no liceu, na própria Escola Naval, etc. De facto, não havia... A sociedade em geral não era muito propícia a grandes massificações ideológicas ou coisa assim. Portanto, havia alguma liberdade de pensamento. Portanto, mas como digo, esta minha geração começa um pouco a equacionar-se em que meio é que vivia. Bom, entanto, repito, começaram a sair os oficiais, começámos a ir as comissões fundamentalmente em torno da África, e já em África nós nos interrogávamos, portanto já com a guerra já a decorrer, já nos interrogávamos entre nós próprios, enfim, sobre o mundo em que vivíamos. Também importa aqui referir uma coisa que é mais ou menos conhecida, mas que é importante. Nós na Marinha tínhamos uma grande liberdade de falar, e portanto aquilo há pouco falava aí da repressão e tal. Isso não nos, para nós era
bom, sabíamos disso tudo e, obviamente também estávamos condicionados, obviamente, mas entre nós falámos com muito Mais dentro do liberdade, navio, vou já em falar. terra, enfim, quando íamos para a terra, encontrávamos com outros camaradas dos outros navios, etc., já falámos com muita vontade e nos interrogávamos sobre todo o mundo em que vivíamos. Bom, para além de nos interrogarmos sobre a questão da guerra, etc., na qual estávamos mergulhados, de qualquer maneira, bom, e estávamos diretamente mergulhados, de facto, também nos interrogámos sobre o mundo em que vivíamos. Na direção que Portugal estava a levar. Não é? Sim, Portugal, O que é que queria? enfim, interrogávamos sobre toda esta questão de... Porque é assim, penso que todos tendo também familiares e todos sendo até, eram todos novos, vá, porque eram jovens de, se calhar, de 30 e poucos anos ou menos, alguns. Com 30 anos já estava a guerra acabada, Pois, com 20 e pouco. 20, até pronto, 20 e poucos, toda a gente queria um futuro melhor. Se calhar Não, pensava-se um sim, bocadinho não que havia é- muita coisa para mudar, no não? nosso caso não era, enfim. Nós éramos oficiais, já tínhamos um estatuto não sei quantos, também o problema, bom, percebia-se aqui alguma questão do contexto socioeconómico português, mas não era bem isso. Não era propriamente por uma questão de, digamos, necessitar ganhar mais. Não era uma questão económica que nos movia, era uma questão, digamos, de conhecimento do inteligir, do perceber o mundo. Portanto, eram por razões, digamos... Sim, mas queriam fazer o melhor para um todo, não é? Não, mas de acordo, bom, mas isso era a questão, perceber o mundo implicava, obviamente, conhecer a realidade portuguesa também e perceber que, de qualquer maneira, para ir a essa questão económica, também se percebia que o problema de Portugal, enfim, era a guerra, era realmente o problema das liberdades, etc, etc. Quer dizer que nós, de qualquer maneira, tínhamos o privilégio de poder... enfim, de uma forma simples, simplificada, receber notícias de todo o mundo, assinávamos os jornais estrangeiros, etc, etc, que recebíamos e líamos, portanto, e tínhamos acesso à literatura, etc, portanto, isso, de facto havia essa questão da cultura, havia um entendimento de Portugal que, de facto, vivia em condições socioeconómicas muito mais relativamente à Europa, que obviamente também tínhamos alguma ideia do que é que se passava por esse mundo fora, obviamente percebíamos... digamos, éramos sensíveis à questão da grande imigração para a Europa, que se passa na década de 60, enfim, que dava mais de 1 milhão de portugueses. Fala-se muito de França, que era para onde ia a maior parte dos portugueses. Exatamente, essa questão era importante. Nesse intervalo dos anos 60, Portugal vai construir em França um conjunto importante de navios, fragatas e submarinos, que leva muitos camaradas nossos a conviverem em França, e, digamos, também se aperceberam do que se passa na França dos anos 60, de qualquer maneira, só para lhe dizer, e para pôr aqui uma coisa concreta, digamos, o tal maio de 68, enfim, com tudo o que isso significa ou não significa, é vivido por muitos camaradas nossos que estão precisamente nessas missões de construção dos navios, e que nos mandavam, quer literatura, quer escritos de França para a África, e que nós recebíamos nesses anos 60. Pois, é isso que eu estava a entender, que a Marinha teve um papel fundamental em ter a informação do mundo lá fora e trazer para cá. Porque é assim, a parte da malta do exército, a parte terrestre, é mais complicado ter essas informações. Vocês conhecer o mundo lá fora, além de Portugal, de saber o que se passava. Como estava a dizer, que tinha acesso a literatura estrangeiras e que tinha, né, saber como os outros países funcionavam a nível económico, né? Então, e como é que eram essas reuniões? Como é que vocês programaram isso? É aí que eu gostava de saber. É muito simples. Hoje em dia vai-se às redes sociais, juntamos a tal hora. Como é que vocês faziam repare isso? Que no navio nós dormimos em camadas, como as sardinhas. Um dorme por cima do outro. Portanto, para além de termos vivido na escola, em que também dormimos em camaradas, essa coisa toda. Para além de que dentro do navio, que é uma coisa muito fechada, repare, o navio é uma coisa um pouco maior que este quintal, onde vive ali muitas dezenas de homens, não é? Portanto, implica que mesmo nós, os oficiais, dormíamos de facto também em camadas, como aquelas tanto está ali, 2 ou 3 camadas, uns por cima dos outros. Ora bem, isto dava, comíamos e dormíamos juntos, tomávamos banho juntos, essa questão toda. 24 horas por dia. Vocês eram família uns dos outros? Meses e meses seguidos. Ora bem, isso dava que de facto entre nós havia uma comunhão de ideias, completamente à vontade, e portanto havia esta comunhão também, realmente como dizia, de ideias, das quais nós
nós dentro do navio, ou na Marinha em geral, particularmente dentro do navio, não sentimos esta pressão que se fala cá muito, que as PIDs, enfim, há bocado falam. Sim, sim. Para nós isso era um mundo... Teve para ser preso. Teve para ser preso. Pensaram nisso, não foi? Enfim, uma pessoa também não é parva, também não se suicida. Tive preso depois em Caxias, mas já foi noutras circunstâncias. Bom, mas isso é depois logo que lá vamos. Agora, portanto, esta comunhão era importante, porque por um lado tínhamos informação, por outro lado tínhamos alguma formação, digamos, humanística, etc, etc, na própria escola. E, portanto, isto foi criando, de facto, um lastro intelectual, moral, participação social, etc, importante, e, de facto, depois apercebemos, como dizia há pouco, do que se passava no país em termos socioeconómicos, em que, efetivamente, nós percebemos claramente, quer na cidade, quer no campo, em Portugal, eu estou a falar no campo, para não falar em África, nós percebíamos que, digamos, as coisas eram atrasadas, económica, social, politicamente, etc, etc, face, digamos, a outros países, designadamente a França, por aí, Inglaterra, etc, a América, onde passavam. E, portanto, enfim, fomos criando a consciência que era preciso, no fundo, o que é que foi criando uma consciência de que era preciso alterar as coisas. E isso, e agora atendo já um bocado mais, isso que fez com que na Marinha nós começássemos a encontrar formas de organizadamente pormos cá fora essa ideia de que era preciso transformar. Ou seja, fala-se... Para precisar de 2 pontos importantes. Nós na Marinha tínhamos e temos uma instituição que tem mais de século e meio, chama o Clube Militar Naval, onde nós já nesses anos 60 promovíamos, digamos, uma prática que depois em Portugal praticamente não existia, uma prática democrática. Portanto, havia eleições, o clube tinha os seus estatutos e, portanto, também falámos à vontade no próprio Clube Naval, que era ali no Marquês de Pombal, enfim, ali em Lisboa, no Marquês de Pombal, como digo, clube que nessa altura já tinha um centenar de anos, e que tinha enfim, uma própria revista, os Anais, que também que são praticamente desde a fundação, onde debatíamos coisas, enfim, e fazíamos reuniões, fazíamos assembleias, votávamos essa questão toda, listas, isso tudo, portanto já tínhamos uma prática muito grande, e onde sobretudo se falava muito à vontade, até entre gerações diferentes. Então fala-se muito, lá está, da parte do Exército no papel do movimento, como é que lhe chamam? Golpe de Estado? Falo no movimento de libertação, não sei como é que gostam de falar do movimento que houve na madrugada de 24 de Abril, mas fala-se muito da parte terrestre, mas acabamos por ver que a Marinha teve se calhar foi um início, foi o essencial para motivar isso, ou não? Essa questão é importante. Portanto, como estou a dizer, já nos anos 60 nós tínhamos esta nossa geração, tinha esta prática toda. De facto, há uma geração envolvida nisto, que é esta, que, digamos, um pouco à volta, ou da minha geração, que entrou nos anos 60, um bocadinho, 58, 59, para ir um bocadinho para a frente. Portanto, no fundo, esta minha geração, somos quase os mais velhos de uma geração, obviamente, que vem a seguir. É um bocado redundante, mas é assim. Isso fez com que, portanto, tanto esta questão do movimento que aparecia no Clube Militar Naval, que nós já vinha desenvolvendo, faz com que nós, a partir de 70, consigamos pôr em marcha, usar este termo, uma organização que já era organização mesmo, que se vai desenvolvendo a partir de 1970, que vai envolver podemos dizer, centenas de oficiais jovens. Portanto, a partir de 70. Tínhamos vários tipos de níveis de organização, obviamente também tendo em conta a repressão que havia, obviamente, não é? Fazíamos várias, desde questões culturais até questões quase, diríamos, sindicais, fazíamos ações nesse sentido e obviamente discutíamos, isto tendo como pano de fundo, realmente a situação que se vivia em Portugal, repito mais uma vez, a guerra, a condição socioeconómica que se vivia, enfim, a falta de democracia que havia no país. Portanto, isto, a partir de 1970, esta organização é muito forte. É só para dizer que nos levava a ser recebidos pelo Ministro da Marinha, que nos recebia, ao qual punhamos problemas, e problemas muito concretos. Objetivamente, isto está mais comentado, chegámos a fazer, precisamente, houve problemas com polícias, mas questões quase de ordem pública, entre oficiais e questões da polícia,
mas tinha a ver com a repressão que se via no país. Chegámos a fazer abaixo assinatos que eram completamente ilegais, da ordem de 300 e tal assinaturas de oficiais, entre oficiais desde a África, que assinavam o papel selado, nessa altura o papel selado, e esses documentos existem e foram entregues em mão até ao Ministro da Marinha. Portanto, isto quer dizer que criámos ali um movimento muito forte. Ora bem, quando chega a 73, e agora é importante aqui, isto desenvolve-se ao longo de 70, 71, 72, isto dentro da Marinha. Quando chega no verão de 73, nós começamos a perceber que, inicialmente a partir da Guiné, e por razões, digamos, um pouco, enfim, de questões de promoções, etc, etc, começa a haver um movimento no Exército, e, bom, o tal movimento que existe na Marinha tenta perceber-se o que é que se passa, o que é que está a passar, e o que é facto é que aí a partir de setembro, finais de setembro, princípios de outubro, enfim, começa a haver contactos entre camaradas, entre oficiais do Exército e oficiais de Marinha, no sentido de entrarmos em contacto e falarmos um pouco sobre aquilo que estava a passar, fundamentalmente no Exército. Portanto, esses contactos Exército-Marinha vão-se estabelecendo, vão-se, digamos, institucionalizando e de facto, quando chegamos a dezembro de 73, ainda de dezembro de 73, esses contactos Marinha-Exército já estão praticamente formalizados e instituídos. E era aí que eu há pouco queria chegar quando disse como é que eram as vossas reuniões. Era como é que o Exército e lá está a Marinha, vocês tinham organizado, como é que se tinham juntado. Assim, em dezembro de 73 já tinham de ter um sítio, tinham de se juntar de alguma forma, ou não? Ok, então também podemos falar nos sítios. Não tem que ser concreto, mas havia algum local onde se juntava. Não, mas há duas realidades. O Exército, como digo, a partir de junho, praticamente junho, exatamente, do início de junho, inicialmente na Guiné, depois, enfim, várias reuniões que depois ficam muito célebres, Alcáçovas, São Pedro de Estoril, depois Tarfaria, Óbidos, etc. Bom, isto em 73. Portanto, o Exército vai fazendo as suas reuniões, muito em torno da questão que ficou conhecida como a questão dos decretos, e que era uma questão muito importante e que tinha a ver precisamente com a questão da guerra. É preciso explicar isto, e isto é Exército, não tem nada a ver com o que foi falado da Marinha. O que se passou foi que, com o desenvolvimento da guerra, tínhamos em atenção que em 1973 Portugal tinha em África, em armas, 150 mil homens, é muita gente. É claro que é uma parte importante, enfim, uma parte importante, que é pouco mais de um terço, era tropa africana, eram soldados africanos. Mas destes 150 mil, e quase 90% era portugueses que iam daqui. Sim, eu vi um documentário onde falava em 100 mil jovens portugueses que saíam das aldeias e tinham ido combater sem saber onde é que ficava a África tampouco. Ora bem, que estavam habituados à aldeia. Saíram sem saber também. Sim, exato. Mas enfim, isso bom, é importante perceber isso, mas isso é outra história, já é mais longa. O que é facto é que, portanto, esta questão da guerra em África, portanto, estes homens tinham que ser comandados, e para ser comandados, a unidade fundamental era a companhia, que é muito conhecida, toda a gente fala na companhia, mas o que era a companhia? A companhia era um conjunto de à volta de 120, 150 homens, que precisamente comandadas por um capitão, um jovem capitão, era posto no mato, enfim, naquela grande dimensão, vai desde o norte de Moçambique até aqui à Guiné. E esse capitão é que era o homem que tinha que gerir os tais 150 homens que iam daqui, que nunca tinham sabido onde, não faziam ideia que era a África, que tinham que comer, dormir, combater, apanhar com as minas nas viaturas, etc, etc, gerir aquilo tudo em sítios completamente, quase aqui também o capitão provavelmente poderia ser responsável de uma coisa da dimensão quase do Baixo Alentejo. Bom, portanto, de uma coisa de guerra, mas repito, esses homens tinham que comer, dormir, e muitas vezes nem sequer alojamentos tinham. Bom, e em condições de guerra, em alguns casos, principalmente na Guiné e no norte de Moçambique, era complicado. Ora bem,
O que é que sucede? É que as admissões, portanto, estes dois fatores são importantes, ou três. Por um lado, a grande dimensão do contingente que estava em África. Por outro lado, o fator da companhia com os 100 e tal homens, comandados pelo tal capitão. Ora bem, o que é que sucede? É que, com o avançar da guerra, as admissões à Academia Militar, onde se formavam os oficiais do Exército, começam a escassear. E começam a não haver, digamos, oficiais dos quadros permanentes, que eram fundamental, digamos, o capitão era fundamental para gerir esta questão que era a companhia. Portanto, e para obviar essa falta de oficiais dos quadros permanentes, enfim, o governo, enfim, confrontado com isso e com a continuação da guerra, que ainda por cima aumentava, exigências de pessoal, etc., vai arranjar uma maneira de os oficiais milicianos que quisessem podiam entrar, podiam fazer um curso acelerado e entrar na academia, completar o tal curso. E depois foi cometido ali um erro importante, que foi que estes oficiais que tinham um curso mais pequeno, etc., etc., iam entrar no mesmo quadro que os oficiais que vinham de carreira. Portanto, é isso que cria o tal problema, que dá origem ao tal movimento dos capitães, que inicialmente é uma questão corporativa. Portanto, e, portanto, que a Marinha, por razões que agora que são explicadas, mas não vale a pena entrar em pormenor, que a Marinha não tinha esse problema. Por razões várias, não tinha esse problema. Ora bem, portanto, em 73, o movimento que se cria no Exército é um movimento corporativo que tem a ver com a entrada dos tais oficiais milicianos no quadro dos oficiais quadros permanentes, que tinha a ver com problemas de carreiras, etc, etc, Okay. Coisa que dava a ajudar. Bom, entretanto, como digo, neste final de 73, há esta ligação, que é, porque nós éramos do mesmo tempo, tínhamos estudado juntos ou coisa assim, o Exército tem contato com a Marinha, nós, Marinha, que já tínhamos o tal movimento que vinha muito de trás, sim, já politizado, enfim, estabelecemos ali algumas ligações e vamos intercomunicando. Portanto, em 73, fundamentalmente, o que se passa é uma troca de informações entre o movimento do Exército e o movimento da Marinha. O movimento da Marinha já muito politizado, expectante em relação àquilo que se passa. Como é que isto se passava? Pois o Exército, para além dos contactos enfim, individuais esporádicos que haviam, atenção que, apesar de tudo, e como há bocado tinha colocado aí alguma importância nisso, obviamente era preciso ali algumas condições de segurança, portanto isto não era... Sim, porque, eu queria interromper, nós quando vemos os filmes ou os documentários, existe muito aquela situação deles andarem sempre a olhar sobre o ombro para ver quem estava a ver, quem não estava a ver, uma senha, a ver um código, a ver uma coisa assim, para poderem de forma segura se juntarem, porque estavam sempre a ser supervisionados, quando havia uma desconfiança de claro, nós sabemos isso, mas de qualquer maneira, repare que nós, como militares, temos noções de informação e, enfim, conhecemos o que é isso da segurança, etc, etc. Isto para nós não era nenhuma coisa. Sim, eu vi num que dizia do género, quando acendesse um cigarro era um sinal. Não, enfim, isso ou quando, né? Pois, há muitas histórias dessas. Bom, assim, mas passando à frente. São histórias da carochinha. Portanto, nós não digamos, não era, enfim, tínhamos feito a guerra, repare, era o pessoal que já tinha andado aos tiros, né? Este pessoal com 20 e poucos anos já tinha andado aí aos tiros, essa coisa. Bom, e depois de dezembro de 73? Então, portanto, havia esse contacto ponto a ponto para trocas de informações. O que sucede é que o tal movimento dos capitães, repito, e é preciso sempre separar a questão dos movimentos dos capitães do Exército do movimento da Marinha, à medida que o tempo avança, e estamos de junho a dezembro de 73, ainda eram só 6 meses. Sim. O tempo aí contava da mesma maneira. Ao longo destes 6 meses, o Exército começa, digamos, a dar um salto, para usar um termo mais, um salto qualitativo, e começa a sair da tal movimentação corporativa dos oficiais milicianos que eram conhecidos pelos espúrios, que entravam no quadro permanente, etc, etc, e que iam ali perturbar toda aquela questão corporativa. O próprio movimento do Exército começa a, digamos, a dar um salto qualitativo em relação, enfim, no sentido da politização do movimento. Portanto, deixa de ser um movimento, digamos, ou evolui de uma situação corporativa para uma situação política, antigamente política. E o que é que estava, digamos, qual era a questão política de Portugal nessa altura? Era, de facto, por um lado a guerra e, por outro lado, enfim, as condições socio-político-económicas que a sociedade vivia.
é preciso ter atenção. Ou seja, uma guerra e uma ditadura, não? Não, mas espera lá, exatamente. Mas o problema, exatamente. Mas o problema aqui, que as pessoas esquecem, porque o problema depois foi complicado em termos da desconexão, etc, etc, as pessoas esquecem-se, é que em 1973 já tinham passado 13 anos, por um lado pela guerra, mas por outro lado 13 anos em que os grandes impérios, Inglaterra, França e não só, a própria Bélgica, a própria Holanda, tinham já iniciado, enfim, na sequência de um movimento que vem do final da Segunda Grande Guerra, de 45, e por influência das Nações Unidas, em 1960, repito, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, que tinham os grandes impérios, já tinham acabado precisamente com esses impérios. Portanto, a descolonização tinha sido feita, repito, Inglaterra e França, que não são países quaisquer, já tinham descolonizado. Ora bom, e Portugal, em 1900, passados 13 anos, continuava orgulhosamente, só, como dizia o Dr. Salazar, mantendo uma guerra que era combatida por todos os países. É preciso ter presente, por exemplo, logo em 1960, 61, quando a guerra começa, em 61, o próprio presidente John Kennedy insistiu, junto de Portugal, os Estados Unidos, portanto, junto de Portugal, que era preciso acabar com essa guerra que estava a começar. Bom, enfim, obviamente que aqui estou a condensar isto tudo, mas isto é que é verdade. Ora bem, em 73, no final de 73, o movimento dos capitães, continuo a dizer o movimento dos capitães, do Exército, começa, digamos, a politizar-se e começam a aparecer, digamos, estes dois problemas nos quais o Exército estava completamente envolvido, porque fundamentalmente quem fazia a guerra era o Exército, em terra, obviamente. Nós no mar, felizmente, não, as coisas passaram de outra maneira. Ora bem, e portanto, é assim, ora bem, este salto qualitativo de dezembro de 73 para 74 é importante. Vai aparecer aí um fator que, digamos, que veio ajudar muito a esta questão do tal movimento dos capitães, que é a saída do livro Portugal e o Futuro, do general Spínola, que é publicado em janeiro. Portanto, o general Spínola vinha, enfim, bastante aureolhado, enfim, da Guiné, essa questão toda. Era, na altura, acabava de ser promovido a ser colocado como vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Mas esse livro não teve censura, não? Só que o chefe do vice-chefe, que era o general Costa Gomes, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, pôs lá um despacho a dizer que era um homem que já estava politizado, essa questão toda, a dizer que autorizava a publicação do livro. Mas ele não foi apreendido em alguns sítios que não podia ser vendido? Depois, o governo, portanto, as Forças Armadas é que eram um pouco sustentar aquilo disto. Ora, se o chefe máximo das Forças Armadas dizia que o livro podia ser publicado, digamos, o governo não teve capacidade de dizer isto. Aliás, se ler o livro do chefe do governo de então, o professor Marcelo Caetano, que o escreveu depois a seguir em 75 já no Brasil, ele próprio diz que, quando acabou de ler o livro, percebeu que o golpe de Estado estava na rua. Estava na rua, pois. Mas este aspecto foi muito importante, porquê? Porque, precisamente, as reticências que havia dentro do Exército, dentro dos camaradas do Exército, em relação à questão política, sobretudo a questão do ultramar, havia, de facto, portanto, apesar de toda esta massificação que havia em relação ao ultramar era importante, esta questão da defesa do ultramar à ultrança e tal era importante. Digamos, quando o general Spínola publicou o Portugal e o Futuro, e falando já, digamos, numa abertura, enfim, da maneira como ele... Foi aqui impulsionador. Exatamente, isso propiciou que os camaradas, que eram bastante, estavam muito, enfim, indecisos nesta questão da tal politização, digamos, eles perceberam que efetivamente a questão do ultramar também podia ser discutida. E o que é facto é que, portanto, como digo, enfim, por aqui as razões, o livro sai em fevereiro, nós temos no dia 5 de março, em Cascais, há uma reunião fundamental, onde estão presentes cerca de 200 oficiais, fundamentalmente exércitos, mas também representações da Marinha e da Força Aérea, onde é de facto apresentado um documento onde já se toca levemente a questão do ultramar e usa-se
e este é, as pessoas nem sequer percebem bem o que é que isto que eu vou dizer, e ficou escrito nessa altura. Documento esse que em 5 de março de 1974, documento esse tinha sido escrito no domingo anterior, que era dia 3, aparece esta palavra, que agora está muito em uso, toda a gente é, democracia. Pela primeira vez, neste movimento, no tal movimento dos capitães, que começa corporativo, se conseguiu meter lá dentro a palavra democracia. É claro que há bocado falávamos na repressão, obviamente que isto tem a ver exatamente com o tal contexto em que nós vivíamos e que essas coisas eram, digamos, publicamente não podiam ser discutidas. Dentro das Forças Armadas, de facto, havia esta questão que, num certo fechamento em relação à discussão à discussão política, digamos, as missões, as ordens eram para cumprir, não havia que haver discussões, etc. Eu chamo a atenção deste aspecto que é fundamental, que em 5 de março de 74, concretamente em 3, mas depois aprovado em 5 de março de 74, na tal reunião ali no centro de Cascais, nessa noite de 5 de março, com os tais agentes sociais, estavam lá cerca de 200 e há 100, eu creio que 111 puseram, enfim, assinaram um tal papel, digamos, a concordar com aquele documento, o que é um ato de coragem, Claro. isso era tudo ilegal. Ora bem, mas nesse documento pela primeira vez aparece a palavra democracia. Estamos na noite de 5 de março de 1974. 74. Bom, portanto, como digo, houve aqui este salto qualitativo que foi passar do movimento que era corporativo para um movimento que se começa a politizar. E, portanto, entre 5 de março e 25 de abril, as coisas vão... Enfim, houve aí, obviamente, mais coisas importantes, como é a saída do 16 de março, etc. Portanto, as coisas foram-se, digamos... foram avançando, realmente, foram-se criando condições para chegar a... Exatamente. E nós, portanto, de qualquer maneira, e na sequência dessa reunião de 5 de março, que é muito importante, é determinante, criamos, digamos, enfim, no fundo, tomam-se duas orientações estratégicas. Uma é que vamos fazer vamos pôr a tropa na rua para mudar o governo, para mudar o sistema, mas antes disso vamos ter um programa político, que é o programa do Movimento das Forças Armadas, que de facto é aprovado na noite de 23 de abril, uma reunião em casa de um camarada, por acaso, de Marinha, enfim, mas foi só dizer que sim, senhor, que estávamos de acordo com aquilo que é o Movimento das Forças Armadas, que é o programa do Movimento das Forças Armadas. O comandante Carlos, na altura, na noite de 24, era oficial de comunicações. Foi nesse papel de oficial de comunicações, teve um papel logo importante. Nós na Marinha temos uma... Portanto, na Marinha há várias classes. Marinha, de máquinas, administração, médicos, etc. Portanto, eu sou da classe Marinha, que são os que comandam os navios, essa questão toda, mas dentro dessa classe Marinha depois temos especializações de artilharia, fuzileiro, eu sou de comunicações. Pronto. E naquela noite... O exército chamam de transmissões. Transmissões, pronto. Naquela noite, como oficial de transmissões, sendo assim? Não. Ou comunicações? Comunicações. Até estava bem. Como oficial de comunicações... Nós transmitimos e recebemos. O exército é que só transmite. Exato. Teve um papel fundamental. Foi o primeiro a chegar ao Terreiro do Paço. Não, no Terreiro do Paço já lá estava o Dom José, há que tempos. Pois, mas você, assim, carne e osso, foi o primeiro a chegar ao Terreiro do Paço. De madrugada, por volta das 3 da manhã. Lá ver, é muito simples. Na sequência do tal plano de operações, as coisas, a Marinha num papel, ou enfim, deve estar num papel, o Exército, fundamentalmente o Exército, quem faz o movimento é sempre o Exército. O outro, houve alguma distribuição de tarefas, para dizer assim. Exato. Portanto, a Marinha, nesse caso concreto, adiantando um pouco à sua questão, um camarada nosso, que foi o então capitão-tenente Vítor Crespo, foi para a Pontinha, onde estava o comando da operação, com o hotel, os outros camaradas todos. Que eram para dar apoio no Terreiro do Paço e que só chegaram 3 horas depois de vacilar a tarde, não foi? Mas para lá aí, o problema aí, atenção, enfim, essa questão aí, passa um bocado, é muito secundária. O problema aí que havia é que havia um posto, era uma operação militar que se estendia lá de cima do norte até cá abaixo, enfim, de Viana do Castelo até Tavira, com unidades a sair daí,
ao longo de todo o país todo, não é? Então pronto, eu como não vivi Mas essa então, altura, portanto, então em Maria- saíam tropas do norte e do sul e tinham um sítio para se juntar todos, era? Pronto, o norte, houve aí dois pontos de convergência. Por um lado o Porto, que era enfim, que era a segunda cidade, mas que era, digamos, relativamente secundária, mas pronto, algumas unidades do norte convergiram para Para o Porto. E o grosso da tropa, para lhe chamar assim, convergiram. Ou seja, o pessoal do Algarve ia ter também a Lisboa. Não, o É que você Algarve estava a dizer que era ficou-se aqui Teta-Vira. O pessoal do Algarve ficou na foia. Ah, Não, ok. portanto, havia pontos para ocupar, mas o ponto fundamental era, de facto, digamos, Na capital. apanhar o governo na capital. E porquê é que foi escolhido a zona para se juntar? Foi o Terreiro do Paço, não foi? Sim, mas em Lisboa, portanto, houve muitos objetivos. O objetivo fundamental era o governo que, em princípio, se deveria concentrar, e em grande parte se concentrou, em Monsanto. Bom, mas isto é claro, porque isto obviamente tem uma história, tem uma organização. Sim, exato. Que nós conhecíamos, até porque fazíamos parte da organização, não é? Portanto, o objetivo era apanhar o governo que se iria concentrar em Monsanto. Só que depois houve aí enfim, uma perturbação, que foi que o Presidente do Conselho de Ministros, o professor Marcelo Caetano, em vez de ir para Monsanto, onde as coisas estavam organizadas para convergir para Monsanto, foi parar ao comando da Guarda Nacional Republicana no Largo do Carmo. E aí as coisas alteraram-se. Portanto, o objetivo era prender enfim, agarrar ou prender o Presidente do Conselho que em princípio teria que, de acordo com o planeamento que havia um Comando Geral de Segurança Interna, etc, etc, bom, que nós conhecemos bem, que teria que ir para Monsanto, mas só que o Presidente do Conselho, em vez de ir para Monsanto, repito, foi para o Largo do Carmo. Portanto, tiveram que alterar aí a estratégia. No centro da cidade e que alterou realmente o planeamento todo. Portanto, paralelamente, digamos, este conceito mais geral que era convergir para Monsanto, portanto, haviam, digamos, objetivos, diríamos, secundários. Sei lá, ir para guarnecer as fronteiras, portanto, houve regimentos que foram para as fronteiras de Marvão, Ficalha, etc, etc. Guardar aqui os pontos de comunicação no Alto da Foia, como Tavira, etc. Guardar os sítios onde estava o Banco de Portugal, o Ouro e não sei o que mais, pronto, que era precisamente a Escola Prática de Cavalaria, como vem de Santarém. O objetivo fundamental era aquela zona enfim, do Terreiro de Paço, que era central, mas também guardar o Banco de Portugal e, sobretudo, porque o Ministério do Exército, tal como o Ministério da Marinha, estavam ali concentrados. Portanto, era um pouco... Eles eram objetivos, no fundo, um bocado secundários, porque o objetivo era, repito, aquilo que sabia, que estava planeado, que é que o governo convergiria para Monsanto. Portanto, há estes pontos secundários, que, sei lá, o Batalhão de Caçadores 5 era, por um lado, o Estado-Maior do Exército, ali onde ao pé da Gulbenkian, e por outro lado, proteger os camaradas que estavam no Rádio Clube Português, digamos que era um sítio que nós tínhamos como sítio importante e que foram para lá os camaradas da Força Aérea e um do Exército, que era onde nós iríamos difundir para todo o país como fizemos, os comunicados. Portanto, enfim, repito, muitas destas unidades tinham os seus pontos atribuídos. Por exemplo, a Escola de Artilharia Vendas Novas era situar-se no Cristo Rei para que, se fosse preciso, digamos, bombardear tal Monsanto, era dali que bombardeava. Bom, portanto, havia ali uma série de pontos. Então, estavam-me a falar que era onde... Daqui a bocado já estou a contar a guerra toda. É mais ou menos isso. E eu, entretanto, já me perdi aqui um bocadinho do que eu ia perguntar. Mas o que eu ia aqui perguntar era, portanto, como oficial de comunicações, teve um papel importante, porque foi o primeiro a chegar ao Terreiro do Paço, pelo que andei a pesquisar. Eu tive que andar a pesquisar um bocadinho, né? Teve lá 3 horas, mais ou menos, sozinho até chegar à Malta da Pontinha, não foi? Não, que só chegavam às 6 da manhã? Não, está a confundir. Estou confundindo. Na Pontinha já lá até foram para lá antes. Isso que está a dizer, eu devo dizer isso em algures, já não sei onde, eu estava à espera, porque estava ali um bocado isolado, de facto, no Terreiro de Paço, enfim, no Terreiro de Paço, no Ministério da Marinha, no Ministério de Comissões da Armada, concretamente. Eu sabia que havia uma unidade, que nem sequer sabia bem qual era, mas bom, sabia vagamente que era, que viria para o Terreiro de Paço e isso dar-me alguma segurança. Exatamente. Mas essa unidade
é a Escola Prática de Cavalaria, que vem de Santarém. Aqui, obviamente, devido de Santarém, eles chegam lá às 3h30. Só chegaram às 6 da manhã. Às 6 da manhã, Às 6 da manhã. o que me deu algum consolo. Exatamente. Enquanto lá esteve, teve um papel importante em tentar comunicar com os submarinos por causa da fragata Gato Coutinho, que estava com ordem para bombardeamento ou não? Esquece os submarinos. Ok, bom, nestas coisas há sempre imprevistos, e direto a isso. Há sempre imprevistos, portanto, as coisas começaram-se a desenvolver, etc, etc. De facto, com esta alteração importante, que é que o Presidente do Conselho vai para a GNR, para o Carmo, para o quartel do Carmo, e entretanto, nessa manhã, e por volta das 7 da manhã, as coisas são cumpridas um minuto, uma força da NATO que estava no Tejo, que era a Stella Forlante, com navios de vários países, começa a sair para o mar. Coisa que nós já sabíamos, estava previsto, estava equacionado, mas não interessa. Portanto, essa operação desenvolve-se, não tinha nada a ver connosco, enfim, de qualquer maneira, repito, isso foi equacionado, é outra guerra. A Stella Forlante, na qual estava integrada uma fragata portuguesa, começa a sair para o mar, para sair a barra. E quando, como digo, por volta das 7, 7h30, já a fragata portuguesa, que era a fragata Gato Coutinho, já tinha passado para lá da ponte, e entretanto já tinham chegado as forças de cavalaria ali ao terreiro de passo, e as outras já estavam, digamos, a movimentar-se. Recebe ordens para voltar para trás, não é? O Estado-Maior da Armada dá ordem à fragata para voltar para trás. A seguir dá ordem para mandar dar uns tiros para o ar. Tiros de salva, não era? Sim, em relação à força que estava, enfim, um pouco para perturbar, digamos, as forças do exército que estavam ali no terreno de passo. Bom, e aí nós, Ministério da Marinha, Estado-Maior da Armada, ao termos notícia dessa ordem do Estado-Maior da Armada para a fragata, para dar aqueles tiros, obviamente iniciamos uma ação para neutralizar a fragata, e foi isso que foi feito. Simplesmente. Assim, de forma abreviada, porque assim, caso não tivesse havido essa comunicação, poderia ter surgido ali um mal-entendido e até ali, desnecessariamente, ali alguns tiros, algumas mortes, algumas situações menos agradáveis que não era o que vocês tinham claro, em mente. Deixa-me só dizer que é importante, e voltando aqui aos anos anteriores, o que é facto é que dentro da fragata, o oficial imediato, que é o número 2, segundo comandante, se quisermos, e os outros oficiais já pertenciam, digamos, ao nosso movimento, e eles próprios também internamente, digamos, tomaram ações de contrariar, digamos, a ordem de fazer fogo, de dar tiros. Ótimo. E, obviamente, que isso também foi, digamos, a ação deles foi também ajudada pela nossa parte, na medida em que estabelecemos comunicações, na sequência do saber que a fragata tinha recebido esta ordem, estabelecemos comunicações com eles, com a fragata, a dizer, atenção que... Pois é, e eu falei na questão dos submarinos porque não havia contacto direto logo com a fragata, não era? Não, submarinos, mas aí os submarinos é um problema de comunicações. Sim, sim. Ou de vários sítios, então, fomos comunicando com a fragata, porque, e de facto, digamos, em termos de tiros, digamos, aquilo que se diz à fragata, atenção que a bateria, aliás, há um filme até que, enfim, um bocado... pouco realisticamente. Às vezes nós podemos fiar muito nos filmes. Atenção que nós temos uma bateria aí sobre o Cristo Rei, portanto a fragata estava cá embaixo no rio, há uma bateria de artilharia em cima do Cristo Rei que vos pode atacar e tal. Bom, isto cresce aí um ambiente psicológico para, digamos, contrariar a ordem que tinha sido, contrariar exatamente que o navio não obedecesse à ordem que tinha sido dada para bombardear o terreno de passo. Outra questão importante, para todos os militares, o exército poder sair, havia uma senha, tinha que ser passada, que era a confirmação. E teve um papel... Vou ter que medir as suas palavras, mas eu já vou explicar da senha. Pois, não se chamava senha. Não é senha. Não, mas ok, eu percebo, diga. Pronto. E mais uma vez teve um papel fundamental. Que foi a escolha da música da Grândola Vila Morena para ser passada na Rádio Renascença. Exatamente. Na Rádio Renascença. Aí o problema, digamos, a Grândola é um pequeno pormenor. Sim. Toda a gente gosta do Grândola,
Enfim, mas pronto, mas enfim, é um pequeno pormenor que foi importante em termos, digamos, de comunicação social, de mensagem, de ideia de abertura, tudo isso é só aspecto. Mas o problema fundamental não é esse. O problema fundamental é que, na sequência daquilo que do tal saída do 16 de março, em que houve algumas confusões que agora, enfim, se conhecem, mas que agora não interessa, portanto, houve ali algumas perturbações, o que é facto é que no 16 de março acaba somente por sair uma força do Regimento de Infantaria número 5, sediado nas Caldas de Rainha. Portanto, só saiu essa. Como digo, portanto, uma lição aprendida no 16 de março foi que, precisamente por algumas dificuldades de comunicações ou de transmissão das ordens, só acabou por sair o Regimento das Caldas de Rainha. Bom, daí que, e estamos a 16 de março, estamos a pouco mais de um mês do 25 de abril, portanto, o comando da operação decidiu que era preciso criar um sinal qualquer que, em cima já da hora da operação que se estava a programar, confirmasse que a operação já não podia voltar para trás. Que era para sair. Não, confirmação, né? Confirmação, isto num intervalo de tempo muito pequeno em relação à hora H. Que se havia de definir. E isso implicou, digamos, começar a estudar um pouco que sinal é que era, como seria dado, quando, tal, nas tais circunstâncias de clandestinidade e de segredo, para chamar de outra maneira, em que nós vivíamos, não é? Então, assim, a palavra correta é sinal, não é senha, é o sinal. Não, exatamente. É o sinal. Ora bem, exatamente. A senha depois é outra coisa que existe. Tá? Na planta operação está lá uma senha, exatamente. Agora, portanto, repito, o importante é isto. Na sequência do 16 de março foi percebido que era preciso confirmar que a operação, ou melhor, que as instruções, as ordens que tinham sido dadas, eram para cumprir e dali para trás, em relação a esse sinal, já as coisas não podiam voltar para trás. Isso implicou, de facto, ali perceber como é que era. Repito, tudo isto em termos, digamos, de segurança, clandestinidade, etc. Portanto, não podíamos pôr um anúncio no jornal. Exatamente. Foram, digamos, houve uma ideia inicial que foi. E isso, digamos, essas instruções, esse sinal, tinha que chegar lá de cima de Viana do Castelo até aqui a Tavira, enfim, ao mesmo tempo e realmente num intervalo de tempo muito pequenino, portanto, mas tinha que cobrir o país todo. Como é que se lembraram de uma música? Mas espera lá aí, deixa-me chegar ao fim. Ora bem, portanto, esta é que é a questão fundamental, era transmitir tal confirmação. Obviamente que as Forças Armadas tinham comunicações, nós comunicávamos com Timor e enfim, com todo o mundo. Mas o problema é que não era possível, digamos, havia 3 ramos das Forças Armadas em Ju, a Marinha, o Exército e a Força Aérea, e isto era aplicado fundamentalmente ao Exército. Não era, porque era quem tinha unidades para sair nesse dia. Não foi possível, digamos, conjugar enfim, o tal sinal com estes 3, porque cada ramo, a Marinha e o Exército e a Força Aérea, que tinha o seu sistema de comunicações e não eram enfim, não havia possibilidade na prática que o sinal fosse transmitido pelos tais 3 sistemas. Sim. Portanto, abandonado o sistema militar, fosse para o sistema, bom, quem é que cobre o país todo? São as estações de rádio que havia então, Emissora Nacional, Rádio Clube, Renascença. a Rádio Renascença e pouco mais. E daí que, pronto, tem sido escolhida a Emissora Nacional porque de facto houve contactos que não foram, digamos, concluídos, não se concluiu que a Emissora Nacional, concluiu-se, aliás, que a Emissora Nacional não era viável. O Rádio Clube estava, digamos, naquele sistema que depois para servir de estação de difusão, portanto não era conveniente empenhar o Rádio Clube, e foi-se para a Rádio Renascença. Porquê? Porque havia conhecimento daquilo que ouvíamos, que havia um programa que começava a ser transmitido a partir da meia-noite. Ora bem, a partir da meia-noite já estávamos só com um intervalo de 3 horas em relação à hora H, e, portanto o tal intervalo curto aí servia. E depois a ideia foi esta, que se nós colocarmos no tal programa limite um sinal qualquer, bom, temos o problema resolvido. Bom, portanto, o problema que houve
foi fazer a pergunta à, À própria rádio? através do tal de um emissário, não sei quantos, que eu já posso dizer quem, que depois posso dizer quem foi, se era possível pôr naquele programa, uma determinada hora, um disco, veio a resposta que sim senhora, e foi isso que se fez. Portanto, e o que é que se fez? Foi fazer um documento, que é o... Mas isso foi um documento que foi feito a 22 de Abril, das vossas, Sim, de uma foi- decisão que foi tomada para ser não, uma mas- outra música. Não, mas espera aí, o que é 22 de abril? Bom, com esse pormenor que tem alguma importância, mas de qualquer maneira, portanto, o problema era fazer digamos, dizer às unidades, repito, lá de cima, de Viana até cá também, que às tantas horas vai ser transmitido este sinal, que é a confirmação do início da operação. Agora, como nós não tínhamos internet e os telefones não sei quantos, por razões podiam haver escutas, etc., isto tinha que ir em mão, É mau. ou melhor, dentro do bolso de um camarada qualquer que se metia no seu carro, pagava a sua gasolina e ia correr o país. Uns iam para norte, outros iam para sul, não sei quantos, transmitir. Vale este momento, isto teve que ser feito com alguma antecedência. Porquê? Porque era um papel escrito, enfim, com várias cópias, obviamente, e que teve que ser transmitido por essas unidades todas. Mas a ordem que lá estava era que, ouvido este sinal, portanto, confirma-se que, ouvido este sinal, a ordem da operação é para cumprir, não se pode voltar para trás. Bom, portanto, a primeira canção que foi escolhida foi o Venho Mais 5 de Zeca Afonso. É cá que aqui entra já a parte, digamos, que de facto teve esta... e que realmente é importante, que foi, não foi um sinal qualquer, ou melhor, não foi uma música qualquer. O facto de serem músicas do Zeca Afonso, que eram músicas de intervenção, etc, etc, já significa que, no fundo, tem uma mensagem, mas que não é o objetivo fundamental, tem uma mensagem que é, digamos, o ideal de liberdade, de democracia, enfim, fala já em povo, etc, etc, igualdade e não sei o que mais, que, digamos, informava o movimento. Portanto, não era uma palavra, não se tratava de dar uma mensagem digamos, tipo Nossa Senhora de Fátima, mas Claro. a mensagem, Era uma música a que música já tem em si, digamos, já demonstrava alguma viragem. já demonstra uma grande viragem. Mas, repito, a questão fundamental era dar o tal sinal que podia ter sido dado por outra música. Bom, felizmente foi por esta. Mas, inicialmente era o Venham Mais 5, mas como veio a dizer que era censurada, exatamente como teve que escolher outra, não é? E isto tudo foi feito em poucos minutos. Pois. Portanto, no tal dia 22, parece que é 22, ali Sim, vi uma pequena peça sua. No 22 no Chiado, portanto, a pessoa que nos fazia a ligação, precisamente para este sinal, que foi um jornalista da República, que é o seu nome Álvaro Guerra. O Álvaro Guerra, quando lhe foi dito o que vocês têm que pôr no tal dia 22, por volta da hora do almoço, na Rádio Renascença, o locutor tem que pôr o Venha Mais 5, ele subiu à Rádio Renascença. Eu quero dizer que só anos depois é que eu soube onde aquela Rádio Renascença, era ali perto, mas eu não sabia. Ele foi lá acima e vem dizer o Venha Mais 5 está proibido e tal. Bom, e aí houve esta alteração imediata. Então, se está proibido, vai ver se que é o grande, está autorizada. Ele foi lá acima, voltou a dizer que se a senhora estava autorizada. Bom, e isso obrigou, de facto, a deitar fora as primeiras cópias do tal aviso de confirmação de início da operação, e obrigou precisamente nessa tarde, enfim, a toda a força, a fazer, para fazer a ciclo-estilo um novo documento, que foi então transmitido por todo o país, com o Grândola, dizendo que à meia-noite e 20 seria transmitido, o Grândola Vila Morena, tal. Mas atenção, com um pequeno pormenor que era importante, e que lá está no documento, que eu posso mostrar agora, que é dizendo assim, atenção que a confirmação é dada por esta canção, precedida da leitura pelo locutor, o locutor era o seu nome Leite Vasconcelos. Bem, aqui isso não estava lá, mas ele chamava-se Leite Vasconcelos. Precedida, e que era o homem conhecido, porque era ele que fazia, de facto, este programa. A canção é esta, mas precedida da leitura da primeira estrofe, e que é reproduzida no documento.
O pessoal não sabia o que é que era um grândola, enfim. Muitos não sabiam o que é que era o grândola. De maneira que, portanto, e de facto, à meia-noite e 20, ele, Leite Vasconcelos, leu a primeira estrofe e pôs o disco. E como é que o comandante Carlos, assim, de forma rápida, já que lhe negaram, que foi negada o Venha Mais 5, de repente assim, então mete o Grândola. Foi por quê? Foi uma escolha meio bom, pessoal? porque, Foi uma música que já o acompanhava? Não, era uma música... Que é assim, você traz esta responsabilidade de ter posto o Grândola na nossa história. Fundamentalmente, a questão, como digo, o facto de ser uma música de intervenção, como chamam muitas vezes, que havia mais, nós somos Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira, etc., já traduz um pouco, digamos, o tal, a nossa ideia enfim, de abertura em relação a esta questão toda, por chamar assim. Bom, e essa saiu imediatamente porque eu conhecia bem o disco, esse era o disco Cantigas Michael, que é que se chama, conhecia essa e tinha ali presente, bom, se não é esta, então vai esta, que... E acho que foi uma excelente foi escolha. uma boa escolha. Foi uma excelente. Olha, se calhar ainda melhor do que o Venham Mais 5. Eu também acho que Eu sim. também acho que esta que assenta melhor. O Vinho Machi foi de um camarada meu amigo, com quem eu trabalhava na segunda do Exército, que é o capitão, era o capitão Santos Coelho, agora é Coronel. Santos Coelho, mas pronto, as coisas do Exército têm sempre há sempre Porque alguma coisa diferente. o Grândola, mesmo a parte que não é cantada, que só se ouve os passos do marchar, é arrepiante. Portanto, acho que faz todo o sentido. Sim, foi importante, realmente depois converteu-se de facto como dizia há pouco, digamos, é difícil falar nisso, porque o Grândola digamos, é um pequeno acidente no meio disto tudo que é o movimento dos capitães, não é? Exato, mas é um acidente bom, porque é sempre a primeira coisa quase que as pessoas se lembram, é da música. Ora, então, pronto, já chegámos aqui ao ponto da noite do 25 de Abril, né? A ponto do 25 de Abril, porque era o que eu queria falar consigo, era a gente ter aqui ficar aqui um bocadinho elucidados daquilo que se passou, mas com alguém que realmente viveu esse momento. E tive muita sorte em ter conhecimento que você até está aqui bem perto de nós. Portanto, escolheu a Longueira para vir aqui ter a sua casa de férias. Porquê a Longueira? Aqui no nosso Conselho de Odmira. Eu não conhecia a Longueira, conhecia vagamente, enfim, poucos Sines, não conhecia aqui a Longueira, Palmegrado, isso não conhecia aqui, Cabo Serrão, não conhecia isto tudo. Nem conhecia, este é importante que eu fui entrando um pouco em cima desse assunto, nem conhecia este Alentejo geologicamente, morfologicamente, humanamente, que é muito diferente do outro Alentejo, ainda por cima é pequenino, bom, e o Alentejo é grande. Bom, por um primeiro acidente, de facto, aqui há uns anos, quando eu regressei da terceira comissão em África, foi uma comissão longa de 10 anos, bom, andava à procura, digamos, de um sítio, até porque, mais que nada, porque tinha um cão que precisava de espaço e estava à procura de um sítio para ter espaço também, até para o cão também. De maneira que, pronto, um tio meu, o tio Jacinto Almada, tinha aqui uma casa e, na sequência disso, vim conhecer isto tudo e, pronto, encontrei aqui isto que era um armazém. E transformei nesta casa que vivo. E está ao pé da praia. Bom, e está ao pé da praia. Portanto, mas é que o seu Aljustrel não tem praia nem mar. Mas sobretudo era o problema, como digo inicialmente, era o problema do espaço e tudo isso. Bom, portanto vim para aqui e de facto também foi sorte. E estou aqui bem. Estou aqui bastante bem. Foi aqui, já escreveu aqui algum dos seus livros? Aqui neste sossego do nosso Alentejo? Porque é assim, o Comandante Carlos, entretanto, não quero errar, escreveu cerca de 4 livros, não foi? Não, enfim. Vou escrever de algumas coisas até para matar o tempo. Quem não tem conhecimento do que se passou durante essa altura pode sempre ler os seus livros, por ter registado essas décadas de história em livro. Pronto, é assim. Porque tem. Facto, agora tenho que ir aqui à minha cábula. Não, mas porque eu não sei de cor. A questão, digamos, a questão aqui de escrever os livros. Bom, uma pessoa está formada, não tem nada a fazer e vai ser. Sim, mas tem a Operação Viragem Histórica. Sim, o meu problema aqui tem sido um pouco, para de matar o tempo, etc., também perceber um pouco o que se passou e tentar, não só eu, mas enfim, todos nós que vivemos disso e falamos bastante ainda,
se ponha cá fora, digamos, a memória destes tempos. No fundo, é um pouco o retomar, digamos, deixar cá fora, enfim, escrito, por dizer assim, até porque também temos documentação, etc, etc, destes tempos, que as coisas sejam colocadas, digamos, fiquem escritas, sejam publicadas. E isto por um aspecto também importante, porque, e eu digo isto, foi daquelas coisas que só fui descobrindo ao longo do tempo, eu dá-me ideia que, ou melhor, tenho um bocado a convicção, infelizmente não sou só eu, desta realidade que os historiadores não trataram bem e não têm tratado bem esta questão do 25 de Abril e da sua gênese. Esquecendo-se de uma coisa importante, e usando enfim, um pouco a terminologia dos historiadores, que as fontes primárias do 25 de Abril foram efetivamente os capitães que fizeram o 25 de Abril. O 25 de Abril foi feito de forma autónoma, completamente autónoma, repito, e em segredo pelos capitães, sem participação externa praticamente nenhuma, a não ser efetivamente o tal entendimento de que era preciso acabar com a guerra, era preciso alterar o sistema político e sistema Portugal, etc, etc. Mas nós fizemos isto, de facto, e o grande mérito é de facto dos oficiais do Exército, foi feito, e quando digo oficiais do Exército foi isso mesmo, e não foram muitos. No fundo, nesta questão da operação, existem um pouco mais de uma centena, embora depois nas envolventes, os tais documentos que se assinava, etc., existem 6 ou 7 centenas de oficiais, mas esta questão da operação do 25 de Abril, a tal operação Viragem Histórica, é feita por pouco mais de uma centena e meia de oficiais, jovens capitães fundamentalmente, e foram feitos, isto foi feito de facto em segredo, sem, digamos, contacto praticamente nenhum com a sociedade exterior, a não ser um outro contacto interno, e até que foi aí a Marinha que os fez, mas a operação toda se desenvolve, e toda essa preparação se desenvolve de forma em segredo e dentro digamos, do meio do Exército, nos tais 7 e tal oficiais, e obviamente que todas estas coisas não ia lá nenhum notário fazer a ata das reuniões, etc, etc. Os historiadores não querem perceber isto, ou não querem perceber isto tudo, e esquecendo-se que as fontes primárias, repito, usando um termo que é usado na história, que as fontes primárias eram os capitães. E se reparar, os historiadores invocam que o escritor não sei quantos em Sebastopol escreveu que não sei quantos, que o abade de Carras Anciães escreveu lá na folhinha que não sei que, não sei o que mais, mas tudo isso são histórias inventadas meses ou anos ou dezenas de anos depois. E, portanto, há muito pouca história feita com base na realidade. A partir da tal fonte primária, que é falar com os capitães. Daí a sua preocupação em deixar registado o que verdadeiramente se passou. Portanto, a questão desse livro, que não é meu, a Viragem Histórica, é tão simplesmente a compilação dos relatórios que os oficiais fizeram a seguir à operação, e quando se fez esse trabalho, que há uns anos atrás, muitas unidades não tinham feito os seus relatórios, porque aquilo depois às tantas a seguir foi uma verdadeira pandemónio, mas pedir a esses oficiais e esses testemunhas que escrevessem então o tal relatório que não fizeram na altura. E, portanto, esse livro, como digo, a Viragem Histórica, não é um livro meu, é a compilação exatamente toda esta, de grande parte da documentação que converge na Operação Viragem Histórica do dia 25 de Abril de 74. Pois, porque eu andei a ver, tem a Viragem Histórica, tem A Noite que Mudou a Revolução de Abril, sim, tem Rosa Coutinho e Antologia de Crónicas de Vida e do Mar. Bom, ok, mas portanto, realmente são coisas diferentes. A Noite que Mudou a Revolução, pura e simplesmente tem a ver com 11 de março, portanto já adiantando, enfim, que houve precisamente uma grande mutação, mais que mutação, digamos, quando é criado o Conselho da Revolução, em 75, portanto, na sequência do 11 de março de 75, quando é criada, repito, o Conselho da Revolução, etc, etc, e as coisas aqui, entra-se um pouco naquilo, enfim, ou muito, de cabeça naquilo que foi o Verão Quente, isso é importante. Bom, e o que é esse livro, A Noite que Mudou a Revolução?
Parece que o título é esse. É tão simplesmente a transcrição, portanto não tem nada meu, é a transcrição da gravação dessa Assembleia do movimento naquela noite, de 11 de março, gravação essa que foi dada lá para um oficial, não sei quem foi, que me veio entregar a fita e que eu tive guardada durante muitos anos, e portanto aquilo que fizemos foi pura e simplesmente com os meios técnicos que a Rádio e Televisão Portuguesa nos proporcionou, transcrever o livro. Portanto, ali não há nada meu a não ser estar a ouvir, eu e o Vasco Lourenço, este é aquele é outro. Bom, mas foi um grande trabalho. Uma pergunta. Este ano assinala-se os 50 anos do 25 de Abril. Este ano tem 3 dias. Este mês. Este mês já, este mês, estamos em Abril. Assinala-se os 50 anos. Passados 50 anos, o que é que acha que Portugal fez com a liberdade que lhe foi dada? Acha que foi aproveitado ou nem por isso? O que acha do Portugal de hoje? Essa pergunta é importante, é feita muito e Estou aqui há muito tempo a fazer esta pergunta. Não, eu vou dizer claramente, contrariamente àquilo que ainda se diz e um bocado a preparar e tal, eu penso que o salto foi de facto notável. Penso que o salto, e que se foi, digamos, a partir desse momento, Portugal evoluiu muito em termos de, digamos, de democracia. Portugal, que era um bocado pária no contexto das nações em 74, entrou plenamente no contexto, digamos, das nações. Naturalmente, entrou pela sua situação geográfica, política, condicionantes, enfim, as macrocondicionantes, entrou no chamado mundo ocidental e, portanto, dentro daquilo que é o chamado mundo ocidental, com tudo o que isto significa, Portugal está aí de direito próprio, numa posição, digamos, completamente normal. E, portanto, digamos, todos estes vais-vens políticos, mais para aqui, mais para lá, são consequências de um pouco desta evolução que o tal mundo ocidental, digamos, tem vindo, enfim, naturalmente as coisas vão sucedendo, repito, no qual Portugal está inserido, e Portugal, que era um pária, neste momento, Portugal é, de facto, um país completamente inserido nesse meio. Repare-se os secretários-gerais das Nações Unidas, os presidentes das Assembleias Gerais, enfim, os oficiais os políticos que têm desempenhado nas organizações internacionais de direito próprio e pelo facto de Portugal estar nesta situação, lugares de destaque que antigamente era impossível. Portanto, eu penso que Portugal está numa situação, digamos, normalíssima. É que sabe, eu tenho a sensação... Mas, de qualquer maneira, isto deve-se fundamentalmente a este salto da tal passo para a democracia, a primeira questão, que foi, e não precisamos esquecer isso, que foi consolidada na lei com a Constituição da República de 1976, portanto, era aí que as coisas... Mas e essa Constituição já tem um problema fundamental resolvido, que é o problema da descolonização, que, como eu há bocado falava, já outros países, repito mais uma vez, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, etc., tinham resolvido 16 anos antes. Exato. Portanto, a questão, 15 ou 16 anos, portanto, essa questão é fundamental. Portanto, eu acho que Portugal está num sítio onde o povo português tem votado para que esteja. Portanto, ninguém pode dizer, não me deixam falar, a repressão não sei quantos, os malandros, e o que até queria dizer, mas não posso dizer nada. Quer dizer, as votações são livres, são garantidamente democráticas, seguras, e, portanto, Portugal está no estado em que o povo português, de facto, para o qual o povo português livremente tem votado vem votando há praticamente 50 anos. Onde é que a coisa, como se diz aqui no Alentejo, onde é que a porca torce o rabo? No meu entender, as coisas não têm evoluído como deviam, mas a culpa é de uma coisa que se chama os portugueses, porque antigamente tínhamos 14 mil licenciados, agora temos mais licenciados, desculpa, Perdão. Mais licenciados e doutorados que povo.
Onde é que a coisa não tem evoluído? No meu entender, tem sido, e por culpa enfim, de nós portugueses, é no aspecto económico. Porque eu há bocado ia dizer, eu tenho a sensação, e não sei se vou utilizar a palavra correta, mas eu tenho a sensação onde antes havia falta de liberdade, às vezes estamos aqui às vezes com um excesso de liberdade, a liberdade demais em certas coisas. E acho que confundem liberdade com falta de respeito. É com libertinagem. Pronto, porque a gente tem que ter liberdade, mas tem que saber respeitar. E tem que... Eu lembro-me, sabe, a minha mãe, o meu pai é da sua idade, mais ou menos, e a minha mãe é um bocadinho mais nova, são pessoas que são do povo. Nós somos do povo. Exatamente, portanto é este pessoal, o meu pai teve... Bom povo pois, o meu pai teve para embarcar para a guerra, graças a Deus, ele estava cheio de medo e não foi à última da hora, foi recusado, não foi. E eu tenho uma irmã que nasceu então, antes da... da... Se foi para a guerra é muito mais novo que eu. Tem 83, faz 84. Até como é que ele não foi para a guerra? Opa, teve sorte. Não, espera lá aí. Eu agora já não sei entrar nas pormenores, porque eu não lhe perguntei, mas ele teve... Eu sou pai... Um irmão dele foi para o ultramar. Ele não foi por acaso, mas ele não estava mais que... Mas eu vou-lhe perguntar... Teria ido logo nos primeiros, não é? Mas eu vou perguntar qual foi a causa que ele não foi, porque ele teve para embarcar no dia que eu lhe vier entregar o tal bolo que eu hoje falhei, consigo. Venho cá entregar um dia um bolinho e a gente conversa mais um bocadinho. Ora bem, já masticado, deixa a dona Bia que ela é exatamente. Mas, portanto, o meu pai é já uma pessoa com mais de 80. A minha irmã nasceu em 68, portanto, antes da década de 70, e eu já nasci após 25 de Abril, que nasci em 78. E lembro-me que a minha mãe sempre foi um bocadinho, até às vezes era um bocadinho rígida connosco, porque ela também viveu com muitas dificuldades e tinha muitos irmãos também, e depois tinha aquela situação que hoje em dia não se vê e que se via muito, que é toda a gente que ensinava, que era um mestre, tinha que ter respeito. Toda a gente tinha alguma coisa para ensinar. Isto é um dos exemplos. Tínhamos que respeitar um professor, tínhamos que respeitar um mestre que ensinasse um ofício, está bem, se havia um patrão, tinha que se respeitar, hoje em dia respeita-se, mas tem que haver normas, ok. Mas acho que hoje em dia, além de se ter liberdade para falar, começa-se por não se ter respeito por muitas das profissões, até que são essenciais. Esta questão do ensino, por exemplo, é uma coisa que me incomoda, porque eu sempre gostei muito de ir à escola. Eu fazia tudo para ir à escola, mesmo que estivesse doente eu ia à escola. Não fazia por ficar em casa, porque gostava de ir, gostava de aprender. E tinha respeito por os meus professores. Apesar de ser a mais nova, apesar de já ter nascido após o 25 de Abril, e fui a única em casa que até estudou até o 12º ano. Porque não continuei depois porque não quis. Mas estava a perceber, será que eu estou-me a fazer entender? Isto é um dos pontos, não é? Portanto, eu acho que confunde-se a liberdade com a falta de respeito. Acho que hoje em dia Portugal não está no melhor dos caminhos. Eu não quero entrar em aspectos políticos, assim, pormenores, que eu não gosto muito de discutir política, mas eu vejo no meu dia-a-dia... Eu percebo o que é que está a dizer. Mas eu vejo no meu dia-a-dia, eu sou uma pessoa prática, então no dia-a-dia as dificuldades que vou encontrando, acho que há burocracia a mais, acho que há papéis a mais, acho que podia-se evitar muita coisa, podia-se arranjar soluções mais rapidamente se houvesse menos papéis e as pessoas falassem mais quem está nos cargos competentes. Acho que podia ser tudo mais fácil. E sinto mesmo que o senhor faz falta povo e menos licenciados. Faz falta... Não, a educação é fundamental. Bom, sim, a educação mas nem toda a gente tem que ser doutorado. Faz falta um cozinheiro, faz falta um pedreiro, faz falta um servente, faz falta tudo, não é? Exatamente, é verdade. Ora bem, obviamente que se eu soubesse responder a isso, se calhar não estávamos aqui a falar. Mas tem uma mas isto foi aqui eu percebo foi aqui um desabafo meu. Percebo o que está a dizer e acho que percebi o que está a dizer e concordo com aquilo. Enfim, eu diria fundamental. Ou seja, os vossos objetivos, quando chegaram à conclusão que era preciso aquele movimento da noite de 24 para 25, os vossos objetivos foram conseguidos. O que vocês tinham em mente conseguiram realizar completamente. E ao longo dos anos, talvez nem toda a gente tivesse conseguido. Conseguimos completamente. Portanto, nós tínhamos um programa e falássemos três, que é democracia, descolonizar, democratizar e desenvolver. Portanto, depois já é uma síntese, mas é o que lá está. Elas é uma coisa, são uma, duas, são para aí
3 páginas, ou qual é que o programa todo. Bom, portanto, estão lá essa coisa e bem, e conseguimos a descolonização. Portanto, ficou em 75, ficou pronta, bom, ficou em Timor, mas também nos transcendeu. A democratização, repito, com a Constituição da República de 76 também ficou resolvida, daí que nós agora votemos essa questão toda aqui que eu há bocado falava, ficou a questão do desenvolvimento. Ora bem, mas tudo, pronto, essas coisas foram conseguidas, mas eu chamo a atenção, é preciso que toda a gente tenha atenção a isto, é que um dos pontos que tem a ver com a democratização, que está lá no programa e que foi cumprido de imediato, foi que nós tomamos o poder e entregamos isto a um poder civil. E esse foi talvez o primeiro grande passo para a aceitação do movimento a nível, digamos, mundial, por chamar assim, e até popular. E foi isso que se fez. O professor Adelino Palma Carlos, quando toma, em maio de 74, posse do governo, o primeiro governo ainda provisório, porque não havia a Constituição, constituiu o governo, enfim, nos condicionantes que havia, das pessoas que havia, etc., com aquilo que entendeu, mas é um governo civil. Estava lá só o Tenente-Coronel Firmino Miguel como Ministro da Defesa, bom, tinha sido militar ali naquela altura, não sei mais, que as coisas assim. Mas, portanto, a partir de, digamos, o movimento, naquela noite, e com as declarações que fez e estão publicadas, e que nós tínhamos feito antes de 2025, e que estavam juntos ao programa, a dizer que entregava o poder, digamos, à parte civil, nós cumprimos, a nossa parte ficou completamente. Portanto, aquilo que se desenvolveu a seguir, ficou os problemas que todos conhecemos, etc, etc, mas foi a sociedade civil, os tais 14 mil licenciados, que agora são não sei quantos mil, centenas de milhares quase, que decidem. Dezenas de milhares. Portanto, tem sido a sociedade civil que, digamos, conduziu o processo, sem interferência dos militares, mais ou menos, até aquilo que nós estamos. Bom, a realidade é muito essa que estava aí a dizer. Enfim, eu consolo-me um pouco dizendo que construir um país não é fácil. Construir com todas as condicionantes que existem, as coisas não são fáceis. Nós temos quase 900 anos somos país há quase 900 anos, e as coisas não se conseguem de um momento para o outro, mas essa é a culpa que cada um de nós tem que assumir no dia em que não participa, digamos, ativamente numa construção de uma sociedade de facto minimamente não, ordenada, desenvolvida economicamente, etc, etc, etc. Mas isso é para isso que existem os governos, que existem os ministérios. Eu costumo dizer que quem não vota não tem direito a reclamar. Há pouco pois, mas é que o problema é que o pessoal reclama, mas não... enfim, se calhar depois também não se sabe bem onde é que há de votar. Enfim, mas pronto, isso é já... não, mas essa é que é a parte importante. Mas por outro lado, também, se calhar também não tem alternativas construtivas para decidir como deve ser. Isto, obviamente, que esta é, no fundo, é a essência da humanidade, do problema da humanidade. Aquilo que está a dizer há bocadinho destas formações, e estão agora 50 mil lugares nas universidades para entrar agora no próximo ano letivo, 2025. Se vir dessas 50 mil, acho que são 50 mil ou mais candidaturas, são uma muito significativa parte é aquilo que nós na Marinha chamamos ciências ocultas. Jornalismos, não sei quantos, psicologias, não sei quantas. Atenção que eu já andei uns anos pela questão das psicologias. De maneira que são tudo, digamos, ciências, e de facto muita digamos, da atividade produtiva não está refletida precisamente nestas... enfim, nestas vagas. Basta ver agora, quando saírem a lista, provavelmente eu já sei, de vagas que cada uma das 500 universidades já que existem, digamos, a parte, diríamos, técnica produtiva é praticamente, é muito diminuta muito reduzida em relação à parte
de que a nossa sociedade necessita. É claro que é também preciso, digamos, ciências especulativas, tudo isso, mas, enfim, as coisas deviam ter... Mas isto tem a ver, tem que ser feitas com conta, peso e medida. Mas isto tem a ver com a sociedade que nós votamos, há 50 anos, livremente, fomos montando. Exato. Bem, já estamos aqui à conversa há um bom bocado. De maneira que eu não sou candidato a nenhuma... nem a Presidente da Junta de Freguesia. Já estamos aqui à conversa assim há um bom bocado, mas realmente não há forma de da gente falar menos sobre este assunto. Não, e este assunto que, E que é acaba de pôr é bastante que é o importante. fundamental. E foi por isso que nós fizemos uma coisa... enfim, não vou dizer umas expressões que às vezes costumo usar, mas fizemos uma coisa, foi praticamente, mas pronto, agora a sociedade não se pode queixar de que cada um de nós, como cidadão, não se pode queixar de que foi ali o senhor que fez aquilo. Todos nós fazemos. Todos nós temos a própria responsabilidade, um bocadinho de responsabilidade. Mas, de facto, bom, temos que procurar e temos que batalhar para que as coisas sejam melhor, porque, de facto, é preciso que seja melhor. Que seja melhor. É preciso que seja bastante melhor e esses aspectos que pôs aí, enfim... Isto foi um exemplo. Não, mas é verdade. Desde a questão da não formação de técnicos necessários. Porque isso também tem a ver com o seguinte, se as pessoas sentirem que, há bocado que dizia enfim, ou o pedreiro ou o mecânico, Sim. se eles sentirem que têm um estatuto, digamos, semelhante ao de... Isto sem que não... Atenção que a divisão de trabalho e uma certa hierarquia é fundamental, mas, digamos, o estatuto das pessoas, como as pessoas são vistas na sociedade, é importante. E, de facto, hoje, o padeiro, não sei o que mais, ainda são vistos por razões que têm a ver com isto tudo, e não há que procurar agora se o culpado é o A ou a B, tem a ver com esta coisa toda. Todas essas funções não são, digamos, socialmente reconhecidas ao mesmo nível, ou, enfim, na realidade das coisas, que outras funções que são muito... Sim, mas o que é certo é que uma nós, casa onde o padeiro não leva o pão é uma casa infeliz, não é? Claro, não é bom. bom, O padeiro agora, faz falta. Agora já ninguém leva pão a casa, mas bom, tem que ir comprar aqui, e este é que é o problema. Eu creio que os padeiros, não sei, pelo menos a marca ainda é portuguesa, mas eu quando vou comprar o pão já é uma eficientíssima comerciante moldava. Não, mas aqui na zona há muitas padarias daqui mesmo. Sim, aqui ainda se compra pãozinho caseiro. Mas eu não sei quem é caseiro. que amassa o pão. Mas digo-lhe mais, vá ver a marca da amassadeira. Pronto, isso já vai ser outra questão. Vá ver a marca da... Isto já dava aqui pano para mangas para ir ao fundo, à origem das coisas. Este é que é o problema, fundamental. Pá. Este é que é o problema fundamental. Pá. É claro que as coisas são diferentes. A Longueira é um dos grandes exemplos, enfim, relativamente a... como diz, ao foco, como foi dito, já estou cá há um par de anos. Do fundo, eu quando olho aqui e vejo todo este pessoal oriental, tipo Tanos, até da Bahia adiante, paquistanês, não sei o que mais, moldavos e tudo isso, no fundo eu estou-me a perceber um pouco, de qualquer maneira, alguma coisa conheci, não só para as pessoas que voltaram para cá, como conheci no local, isto é um pouco o que se passou em 60 em Portugal, quando o pessoal daqui, concretamente aqui de Londres, ia para a França. Portanto, alguma coisa, apesar de tudo, evoluiu. Portanto, esta questão de eu comprar o pão uma pessoa moldava não é tão, digamos, não será tão negativo como isso tudo. Mas o que é facto é que a nossa sociedade, o problema é que, digamos, há muita gente que poderia ter esta mercearia, ainda há pouco tempo a tinham, os portugueses, digamos, não vingaram e os outros a vingam. Eu neste momento tenho a sensação que sou estrangeira no meu país. Mas enfim, isso é um bocado... Isto já é outra situação, mas eu neste momento tenho essa sensação. Tem a ver... E se digo alguma coisa ou dou uma opinião que não seja 100% positiva, quem abre a boca é acusado de ser racista.
Eu, Não, não, eu, mas ok, eu digo muito, eu não sou racista e não sou contra a imigração porque os nossos portugueses foram não, imigrantes. eu não vou por aí. Mas sou Eu vou, contra quando são mais do que nós na nossa não, mas peraí. freguesia. Então eu vou dizer. Acho que não é saudável. Já ouvi falar numa coisa, num conceito chamado Odmira. Já, pois claro que já. Já ouvi falar, e eu vou-te dizer coisas do seu tempo. Já ouvi falar numa coisa que era a charneca do Odmira. Também, Era isso aqui. Já ouvi falar numa coisa que é a barragem de Santa Clara. também. Então, até há pouco tempo, não há muitos anos, a barragem de Santa Clara, que obedecia a um plano, ainda do tempo do Estado Novo, enfim, havia várias a nível nacional, desde lá de cima até cá abaixo. Esta é uma das. A barragem de Santa Clara foi feita precisamente porque isto era a tal charreca do Odmira, isto não tinha nada, nem se calhar nem perdido que tinha, não sei como é, e era preciso desenvolver isto tudo. Ora bem, se reparar, já no vosso tempo, a barragem de Odmira, que tem estes planos de rega, todos vão até lá acima do Gil, desde aqui, não é? A água corria olimpicamente para o mar. Sim, sim. E foi preciso que vieram à semelhança do que tinham vindo aqui há 800 anos atrás. Estrangeiros daí de Inglaterra, da Holanda, de França, não é? E agora até espanhóis. Começaram aqui a desenvolver isto tudo e agora produzem frutos vermelhos, essa coisa toda. E os portugueses, que até eram donos, até lhes foi atribuído terra e isto tudo, ficavam aqui a olhar com uma vaca, a olhar a ver a água de procurar. Mas eram portugueses que cá estavam. E, portanto, os tais estrangeiros que invadiram isto tudo, como há 800 anos atrás, tiveram que trazer mão de obra, que aqui não têm, ou está no desemprego, e precisamente tiveram os tais que agora me está a falar dessa questão. Bom, há estes problemas, eu sei, obviamente sei disso aí, e sentimos essa questão, mas o problema é mais profundo e mais grave. Repito, até tinham água, até tinham barragem isto tudo, aqui há poucos anos atrás, e não se passou da cepa torta. Tiveram que vir os tais franceses, o Python, não sei mais, o inglês, essa porra toda, para desenvolver isto. Para desenvolver isto. Bem, Este então, é um problema nosso. exato. Não é deles, é nosso. Pronto. Então, para nos desviarmos aqui do nosso tema, do nosso tema, que era o não acabou 25 de ainda. Abril. Acabou, é que é despedido, bom. sim, mas estou aqui à espera de uma oportunidade. Queria lhe dizer, Comandante Carlos, aqui já com a sua experiência de vida, com tanta coisa por que passou, deixa uma marca grande na nossa história também. É verdade. Você, é verdade. Vá, O que é que ainda lhe falta fazer? Olha, falta-me acabar um livro que é um pouco o pensamento envolvente disto tudo, que já há anos que ando para fazer, mas meteram-se estes todos pelo meio, o Covid, e eu não sei mais, o Covid foi positivo, mas e que eu quero acabar agora isto, se me deixarem chegar até agora, meados de maio, entre entrevistas e estas coisas todas, não sei bem, acabar com isto tudo e acabar o diabo do livro, quero acabar, me está a dar um certo gozo ir a ele, repito, e que há anos que ando com ele debaixo do braço e não consigo acabar. Então, que livro é que é? É sobre esta coisa toda, mas é segredo por enquanto. Sim, então olha, eu assim me despeço de si. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado aqui, se calhar quase há 2 horas na conversa connosco, isto hoje estendemos aqui mais um bocadinho, e na altura que acabar o livro, se houver oportunidade de nos receber e nos explicar um bocadinho sobre esse livro, teria todo o gosto. Tá bem. Eu até podia explicar já o livro que era fácil, mas é segredo, é segredo. Então vamos estar tudo Ok, desse muito obrigado. Bom, Pronto, quer deixar uma mensagem aos nossos seguidores da TV Zorra? A mensagem é esta, é que cá estamos, que continuemos a pensar em Portugal, pensar que temos que trabalhar muito para que as coisas melhorem e que todos contribuamos para que o tal terceiro D, que é o desenvolvimento, se concretize quanto mais melhor, porque com a certeza de que efetivamente a democracia que temos existe, funciona, e não é ela que está a impedir este desenvolvimento. O tal desenvolvimento do tal terceiro D que nós precisamos terá que ser fruto de toda a estrutura político-social que nós portugueses consigamos implementar, e temos que fazê-lo com responsabilidade, e pensando de facto no país e pensando, digamos, em todos os nossos descendentes e no futuro. Ou seja, a mudança começa dentro da nossa própria casa.
Exatamente, princípio. exatamente. Olha, muito obrigada. Menos queixa e mais trabalho. E mais trabalho. Menos queixa, mais Muito trabalho. obrigado, foi um prazer ter falado consigo. Muito obrigado. Obrigada, e foi a conversa com o comandante Carlos Almada Contreiras possível. Obrigada. Muito obrigado. O povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena.